um privilégio estar aqui entre vocês novamente, a fim de compartilhar a Escritura. Eu gostaria de refletir sobre algumas questões que eu acredito ser fundamentais para as nossas vidas. Algo de importância, algo que constantemente está em nós, mas nós nem sempre percebemos. Ou então até mesmo percebemos com clareza em muitos casos. E eu vou começar com uma premissa. E essa premissa inicial é a seguinte: todos nós desejamos finais felizes. Todos nós aspiramos por finais felizes. Nem sempre todos nós esperamos por finais felizes. Mas é certo que todos nós, com os nossos corações, desejamos, queremos. É algo que nos impulsiona. É algo que nos conduz em diversas maneiras possíveis. Eu gostaria de provar para vocês essa tese aqui, nesse momento. É bem possível que por conta das frustrações da vida, por conta das intempéries da vida, das dificuldades, você já não espera um final feliz para ti mesmo. Então você percebe o quanto seus relacionamentos foram frustrados, você percebe o quanto o engajamento por uma carreira foi tão difícil, foi tão frustrante. Você, ou então por convicções intelectuais, você vai pensar: esse mundo é tão cheio de dor, esse mundo é tão cheio de angústia, esse mundo é tão difícil que talvez deste mundo nós não podemos esperar um final feliz. Não faz parte da realidade finais felizes. Eu gostaria de lidar com essa questão, mas antes eu gostaria de provar para vocês como os nossos corações desejam por finais felizes. Eu acredito que a maioria das pessoas aqui consomem filmes e séries, por exemplo. Eu particularmente amo filmes. Não sou tão chegado assim a séries, mas filmes é algo que eu gosto bastante. Frequentemente eu estou indo ao cinema. E eu tenho percebido algumas coisas. Conforme eu vejo um filme, e vê se você consegue se identificar com essa realidade, mas conforme eu vejo um filme, no desenrolar da trama, enquanto as coisas estão acontecendo, enquanto as tensões estão aparecendo no filme, na vida dos mocinhos, do protagonista, meu coração se angustia. E eu fico realmente mexido com aquilo. Então eu fico falando: caramba, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Como é que as coisas vão acontecer aqui? Não, cara, não vai por aí, não, sai daí, sai daí. Então, conforme as coisas vão acontecendo, meu coração se conforma com aquilo. Eu fico verdadeiramente entretido, eu fico verdadeiramente movido pelas questões que estão ocorrendo no filme todinho. Mas quando os mocinhos vencem, eu vibro junto. Talvez eu até chore, porque meu coração se realiza pela realização acontecendo ali naquele filme. E eu acredito que com vocês é assim também. Atualmente houve um filme que foi campeão de bilheteria, que é Vingadores Ultimato. E houve relatos de que houve até mesmo histerias dentro do cinema por conta do desfecho do filme, que foi grandioso, foi muito bonito e comoveu as pessoas. O que isso prova para nós? De que os nossos corações desejam finais felizes, esperam finais felizes e vibram com finais felizes. Mas você pode dizer para mim também, eu acredito que é válido levantar essas questões, entre filmes e realidade existe uma grande diferença, e de fato existem diferenças. Você prova pela realidade de que existem estupros acontecendo, existe feminicídio, existe agressões nos lares, existem coisas terríveis acontecendo, e eu não me desvio dessa possibilidade. Isso é algo que está realmente claro para nós, isso é evidente para nós. Mas voltando para a Escritura, que é a nossa autoridade, que vai nivelar todas as coisas, nós podemos ver o que significa finais felizes e se devemos ou não esperar por eles. Não são os fatos que vai determinar para nós se devemos ou não esperar por finais felizes. Não são fatos que as coisas estão difíceis, que estão complicadas e são terríveis que vai determinar para nós se podemos desejar ou não, ou esperar ou não por finais felizes. Mas é a Escritura como palavra de Deus, que é a ótica apropriada para a realidade que vai nos dizer isso. A primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês, e para mim mesmo também, nós fomos criados para finais felizes. Quando o homem foi criado por Deus, ele foi criado num estado de perfeita felicidade, de plenitude, de alegria. Deus fez toda a criação e fez o homem e diz: isso é bom. E Deus tinha comunhão perfeita com o homem. No entanto, houve uma tragédia nessa narrativa, que foi o fato de que o homem se rebelou contra Deus e desviou dele. Quando isso aconteceu, quando essa tragédia aconteceu na história da humanidade, então o sofrimento,
então a dor, então as circunstâncias difíceis, então a aflição se estabeleceu na vida humana. Mas não era assim desde o princípio. Nós não fomos criados para isso, mas só que algo ocorreu na história, estabeleceu dessa forma, de um modo muitíssimo complicado. Mas a seguinte questão eu coloco diante de vocês: as tragédias, as dores, as circunstâncias difíceis, o sofrimento e a angústia é a palavra final? A desesperança, a dor, as tragédias, as circunstâncias difíceis é a palavra final, é o desfecho? A Escritura, que também é a nossa autoridade, como estamos afirmando aqui, vai dizer que não. Deus Pai envia seu Filho Jesus Cristo, e Jesus Cristo em si mesmo promete um desfecho de final feliz. Final feliz não é algo de literatura infantil. Final feliz é algo da Escritura prometida por Cristo. Não são as questões temporais que vai nos prover ou não finais felizes, mas a realidade da redenção em Cristo Jesus que provê para nós um único dia de final feliz que ainda há de acontecer. Portanto, não se agarre aos fatos temporais para prover para si mesmo a possibilidade de final feliz. Se agarre à cruz de Jesus Cristo, e nesta cruz a promessa de um dia de um final feliz que há de chegar. Abram comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Leiam comigo o versículo 16 e o versículo 17. E aqui está o final feliz pretendido pelo Senhor, de que nós não apenas devemos desejar, mas podemos com toda convicção esperar por Ele. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, e assim diz o Senhor: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim seremos felizes para sempre. E assim estaremos para sempre com o Senhor. É o que a Escritura nos diz. Essa é a esperança de final feliz. Que não apenas um desejo do nosso coração rarefeito e não palpável de uma realidade de filme que nós vemos, mas que é uma promessa consistente da Escritura para nossas vidas. Eu gostaria de fazer uma breve leitura do último parágrafo do último livro das Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. O desfecho da história é lindíssimo e podemos ter convicção de que aquilo que esperávamos do Senhor ainda é muito maior do que isso. E assim diz: e à medida que ele falava, já não lhes parecia mais um leão, e as coisas que começaram a acontecer a partir daquele momento eram tão lindas e grandiosas que não consigo descrevê-las. Para nós, este é o fim de todas as histórias, e podemos dizer com absoluta certeza que todos viveram felizes para sempre. Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e todas as suas aventuras em Nárnia haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo 1 da grande história que ninguém na Terra jamais viu. A história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Estamos na primeira página do livro. E nós esperamos um dia entrar nessa verdadeira história da redenção. Hoje em dia, nossos nomes são contados nessa história. Cristo cravou o nosso nome na história da redenção. Mas um dia a vivenciaremos com uma realidade palpável. Eu espero desse jeito. E insto a vocês a esperarem comigo. Oremos ao Senhor.